Água é o fluido de trabalho num ciclo de geração de potência de Rankine composto por uma caldeira, uma turbina, um condensador e uma bomba. Vapor entra na primeira turbina a 8 MPa, 460 graus Celsius e sai a 2 MPa. Vazão máxima ou taxa máxima é de 1 kg por segundo. Considere que a expansão da turbina é isoentrópica, ou seja, a entropia na entrada da turbina é igual à entropia na saída. Determine o estado de vapor na entrada da turbina, a entalpia do vapor na entrada da turbina, a entropia do vapor na entrada da turbina, o estado do vapor na saída da turbina e a entalpia do vapor na saída da turbina. Essa questão aqui é interessante porque neste momento do curso o aluno ainda não viu o que é o ciclo de geração de potência de Rankine e também não viu o que é entropia. Ele só sabe que a entropia é uma propriedade, da mesma forma que energia interna, volume específico, volume, entalpia são propriedades que determinam um estado. E ele também sabe que com duas propriedades independentes eu consigo determinar o estado. Então aqui, o que foi dado de informação nesse problema? Foi dado que o fluido de trabalho é água e eu estou avaliando o processo na turbina, certo? Na turbina. Primeira questão, ele pergunta, o item A, o estado do vapor na entrada da turbina, se é líquido, mistura ou vapor. Então vamos aqui, como é que a gente vai determinar o estado do vapor na entrada? Eu sei que a pressão na entrada é 8 MPa, então a pressão na entrada da turbina, que eu vou chamar de P1, é igual a 8 MPa, e a temperatura na entrada foi dado de 460 graus Celsius. Se eu for na tabela das propriedades, qual tabela? Tabela de água saturada. Tabela de saturação. Eu vou buscar os valores para a pressão de 8 MPa. Essa aqui é a coluna de pressão. Essa aqui é a temperatura de saturação. Eu vejo que a temperatura de saturação é de 295. Portanto, para essa pressão de 8 MPa, a temperatura de saturação é igual a 295,06 graus Celsius. Logo, o que eu tenho? Eu tenho que a temperatura no meu ponto 1 é maior do que a temperatura de saturação para a pressão avaliada. Isso indica o quê? Que é vapor superaquecido. Vapor superaquecido. Como que eu visualizo isso no diagrama? Se eu plotar aqui o domo do vapor, por exemplo, temperatura e volume. Eu tenho aqui a região do domo. Para essa pressão de 8 MPa, eu tenho essa linha aqui. Essa linha aqui é de pressão de 8 MPa. Eu tenho que essa temperatura aqui, que é a temperatura em que vai ocorrer a mudança de fase, é os 295,06. E a temperatura no meu ponto é de 460. Portanto, onde que essa linha de 460 encontra a minha pressão de 8 MPa? Aqui, à direita do domo, portanto, vapor superaquecido. Então, o item A, tranquilo, vapor superaquecido. O item B, ele pede a entalpia do vapor na entrada e a entropia do vapor na entrada. Eu vou fazer o item B e o item C em conjunto, porque eu vou ter que obter isso das tabelas. Então eu vou na tabela de vapor superaquecido, vou buscar a pressão de 8 MPa, é essa pressão aqui de 8 MPa. Eu tenho o que? O que eu tenho aqui? Eu tenho a temperatura, certo? Então eu vou buscar essa temperatura de 460. Quando eu venho aqui na tabela, eu vejo que minha temperatura de 460 está aqui entre 450 e 460. Portanto, entre esses dois valores aqui vão estar as minhas propriedades. Eu quero a entalpia e a entropia. Logo, eu vou montar aqui minha tabela de interpolação. 460, que é a temperatura que eu quero, certo? Menos 450, que é o valor que eu tenho, por 500 menos 450 é igual.
Bom, eu quero a entalpia. A linha de entalpia, essa aqui, vai ser a entalpia no meu ponto 1 menos 3.271,9 dividido por 3.398,27 menos 3.271,9. Daqui eu obtenho a entalpia do ponto 1 igual a 3.297,26 kJ por quilograma. E a entropia? A entropia é a mesma coisa. Apesar do aluno ainda não saber o que é a entropia, não foi estudado ainda nesse momento do curso, mas ele sabe que também é uma propriedade. Então, eu vou fazer da mesma forma a mesma interpolação aqui para a temperatura que eu tenho, com o valor da entropia. A entropia que eu quero no ponto 1, menos 6,555 dividido pelo valor da frente aqui, 6,7239 menos 6,555. Esse valor vai me dar o valor da entropia no ponto 1 igual a 6,58878 unidade quilojoules por quilograma Kelvin. Certo? Tem B e tem C, então, calculados. O item D, o estado do vapor na saída da turbina. Bom, o que eu sei na saída da turbina? Na saída da turbina eu sei que a pressão, que eu vou chamar de P2, na saída da turbina é de 2 megapascal. Foi dado lá no enunciado. E ele me deu no enunciado que a turbina é isoentrópica, ou seja, a entropia no ponto 2 é igual à entropia no ponto 1, que eu acabei de calcular, de 6,58878 kJ por quilograma Kelvin. Bom, como é que eu avalio isso? Então eu vou ver na tabela de saturação, em função da pressão, para a pressão de 2 megapascal, para a pressão aqui de 2 megapascal, eu vou buscar os valores de entropia de líquido saturado e de vapor saturado. Por quê? Porque eu vou verificar se meu valor da entropia no ponto está aqui no intervalo, está para a esquerda ou está para a direita. Isso quer dizer o quê? Eu quero saber, efetivamente, se eu estou na região de líquido comprimido, se eu mistura ou vapor superaquecido. Porque esse valor aqui de 2,47 para essa pressão de 2 megapascal, vamos pôr aqui uma curva aqui de 2 megapascal aqui. Vamos dizer que eu tenho essa curva aqui para pressão de 2 megapascal. Eu tenho aqui o volume. Vamos fazer aqui temperatura e volume. Eu tenho um volume de líquido saturado e o volume de vapor saturado. Eu observo que o meu valor, aqui é a entropia, né? Mas a ideia é a mesma, tanto de líquido quanto de volume. Então vamos pôr aqui entropia de líquido, entropia de vapor. A ideia é a mesma do volume. Foi até bom ter ilustrado isso. Obviamente o comportamento aqui do domo vai mudar um pouco, mas o comportamento é semelhante. Eu vou avaliar aqui o valor da minha entropia. Ele está aqui, eu observo que ele está à direita. O meu valor da entropia do ponto 1 é maior do que a entropia de vapor saturado para a pressão, entropia do ponto 2, né? Meu ponto 2 que eu estou avaliando é ponto 2. A entropia do ponto 2 é maior do que a entropia de vapor saturado para a pressão P2. Portanto, o meu ponto 2 também é vapor superaquecido. Bom, então eu já determinei o estado e ele vai querer que eu determine a entalpia do vapor na saída da turbina. Se eu determinei que é vapor superaquecido, eu vou ter que ir lá na tabela de vapor superaquecido para a pressão de 2 megapascal ou 2.000 kilopascal para a temperatura de 460. Foi para trás e para frente aqui. 460, é isso que
pelo valor da entropia. Eu tenho o valor da entropia no ponto, certo? 460 é a temperatura no ponto 1. Eu observo então que a minha entropia é de quanto? 6,58878. Então eu tenho aqui que a entropia é de 6,58. Eu observo que para a pressão de 2 eu tenho quanto? Eu tenho 6,54 e 6,76. Portanto, a minha entropia está nesse intervalo aqui, a minha entropia do ponto 2. Para essa temperatura aqui e para esses valores aqui, a coluna de volume, energia interna, entalpia e entropia. Eu quero saber a entalpia, então eu sei que ela está nesse intervalo aqui. Então eu vou pegar aqui o valor da entropia que eu tenho, que é S2, que é igual a S1, que é de 6,5878, menos o valor anterior, que é 6,5452, dividido por o valor da frente, 6,7663, menos 6,5452, vai ser igual ao valor da entalpia que eu quero no ponto, menos o anterior, 2.902,46, sobre o valor da frente, 3.023,50, menos 2.902,46. Fazendo as contas aqui, eu obtenho o valor da entalpia no ponto 2 igual a 2.903,665 kJ por quilograma. Então aqui está finalizado o